Hoje eu quero falar sobre andar em família. Essa pregação não é só para quem é da nossa igreja, mas quem é da nossa igreja, quem não é da nossa igreja sabe. Se você está visitando a nossa igreja, se você está assistindo online, você sabe que essa é a mensagem do One. Essa é a mensagem que a gente carrega, essa é a mensagem que Deus nos deu. Mas isso não faz a gente exclusivos na família de Deus, amém? Isso faz a gente ter senso de responsabilidade e fidelidade com o que Deus nos deu. Sabe o peso da porção que a gente carrega? Amém? Só que isso não significa que essa mensagem é só para quem é do One. Amém? Essa mensagem é para todos aqueles que carregam a identidade de Deus. Essa mensagem é para todos que carregam o DNA de Deus. Essa mensagem é para todos que têm a filiação de Deus. Então, se você é filho de Deus, você carrega a mensagem de família. Se você não é, você vai ser filho de Deus hoje. Amém? Igreja boa. Bom, a gente sempre fala que a gente gosta... tem uma frase que a gente fala, ande com quem te lembra. E essa mensagem ela pode ser repetitiva para quem já é da nossa igreja, mas eu quero que você que já ouviu essa mensagem se lembre hoje, sabe? Então eu estou aqui para te lembrar. Eu estou aqui para te lembrar que o que a gente prega não é só uma pregação, mas a gente precisa viver, amém? Então eu estou aqui para te relembrar o que é viver família, o que é andar em família. E eu queria ler Hebreus 1, no versículo 1, abre lá comigo. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, o que existe e por meio de quem criou o universo. Bom, então aqui a gente já pode ver que existe uma diferença de quando Jesus vem apresentar o Pai e de quando na antiga aliança Deus era representado. Na antiga aliança Deus era representado pelos profetas, né? Certo? Então os profetas eles falavam em nome de Deus. Os profetas eles entregavam coisas para a população, para as cidades, eles falavam sobre Deus, eles derramavam sobre a cidade. E hoje em dia nós temos profetas também, amém, aleluia. Porém, aqui em Hebreus está me assegurando que antes, na velha aliança, existia algo que era bom, mas hoje existe algo que é superior, que Deus fala com seus filhos através do Filho. Então, Jesus, no Velho Testamento, quando a gente vai ver representações de Jesus, ele é tido como um anjo da igreja, ele é tido como um mensageiro, né? Toda vez que a gente lê no Antigo Testamento anjo com letra maiúscula, está se referindo a Jesus. E no Novo Testamento a gente já não vê, Jesus ele não se apresenta mais como o anjo da igreja, porque anjo da igreja, aliás, anjo, a palavra anjo, significa mensageiro, aquele que porta a mensagem. Mas Deus ele queria construir uma família. Então ele trocou um mensageiro por um bem. E bem é a palavra original para filho, que significa construtor de família. Então Deus ele queria construir uma família. Então ele plantou o quê? Um filho, um construtor de família. Amém? E, cara, isso é incrível, meus amigos. Isso não é batido, isso não é algo, eu já sei, Nath, eu já fiz escola AN, já ouvi isso. Não. Nós precisamos entender que por trás disso existe uma intenção de Deus. Quando Deus ele planta um filho, ele quer colher filhos. Então, por trás de toda essa revelação, por trás de tudo isso, por trás do plano de Deus, existe uma intenção do Senhor. E a intenção do Senhor é colher filhos, é ter uma família, é ter pessoas que andam como Jesus andou, é ter pessoas que enxergam o Pai como um Pai. E você pode estar pensando, nossa, que novidade. Mas, cara, você já parou para pensar na sua vida, muitas vezes nas nossas vidas, como a gente passa batido por essa revelação? Como às vezes a gente, vou dar um exemplo banal, conta para pagar, e a conta atrasa, e a gente fica desesperado. Mas se a gente agisse como filhos de Deus, a gente entenderia que o nosso Deus ele é um bom Pai, e que na Bíblia nos assegura que nada vai nos faltar. Amém, gente? Então,
isso parece muito abstrato, mas essas faltas de revelação de filiação, ela faz a gente andar raso no nosso dia a dia. Ela faz o nosso evangelho decair no dia a dia. Porque a gente acha que ser filho é só quando eu estou na igreja chorando e falando Abba Pai. Mas ser filho é no dia a dia, enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está pagando as nossas contas, enquanto a gente está indo para o trabalho, enquanto a gente está se manifestando no trabalho como filhos de Deus. Amém? Então, Jesus ele veio ao mundo através de uma família, porque no céu o Pai vive família. Então, através de uma família, Jesus ele foi enviado pelo Pai para revelar à humanidade o que é ser família. E o desejo de Deus, o desejo do Pai, é que nós sejamos família com Ele. Não apenas usurpadores, não apenas servos, mas família de Deus. Amém? Está fazendo sentido, gente? Então, Jesus, antes de ser o Messias, ele se tornou o carpinteiro. Por que Jesus fez isso? Por honra à família natural dele. Então, quando a gente pensa na nossa família natural, na nossa família espiritual, existem coisas, gente, que a gente vai precisar passar, existem coisas que a gente vai precisar fazer, simplesmente por honra à nossa família. Quando a gente perde o princípio da família, a gente se esquece como se relacionar com os nossos irmãos. E é um pouco disso que eu quero falar hoje. A gente se esquece não só de como se relacionar com Deus, mas a gente também se esquece de como se relacionar com os nossos irmãos. Então Jesus ele não precisava ser o carpinteiro. Jesus ele já podia ter nascido com 33 anos e ele já podia ter construído o ministério dele e ele podia ter vivido 3 anos ali de boa, subido para o Pai, amém. Mas, cara, Jesus, ele veio e ele passou por todas as coisas. Hebreus fala que ele é um sumo sacerdote que se fez como nós para entender as nossas dores. Então, se ele se fez como nós, se ele passou por todo o processo, se ele cresceu em graça e em sabedoria, nós também precisamos disso. Se Jesus, por honra aos pais dele, se Jesus, por honra a José, ele foi um carpinteiro, quem dirá nós o que nós não devemos fazer pela nossa família? E não só a nossa família espiritual, mas também a nossa família natural. E, cara, se a gente for parar para pensar, gente, Jesus é muito perfeito, realmente. Mas se a gente for parar para pensar, tudo se tipifica em Jesus. Jesus, ele fez isso como um filho de um pai natural, filho de José, amém? Mas se a gente for parar para pensar, José era pai adotivo de Jesus. Jesus, ele foi adotado. E nós, muitas vezes, não entendemos o princípio de honra, porque nós não entendemos que fomos adotados pelo Senhor. Nós não entendemos que fomos enxertados em uma família natural. Jesus, ele podia falar, cara, o meu trabalho não é carpintaria, o meu trabalho é salvar a humanidade. Ele estaria errado? Não, mas não seria a forma correta. E Jesus, gente, ele não quebra princípios. Deus, ele não quebra princípios. Ele anda sobre os princípios dele mesmo. Então, de que adiantaria Jesus vir aqui e falar assim, não, o meu trabalho é fazer a vontade do Pai. Eu quero falar sobre isso. Quando a gente usa certos discursos espirituais, mas quando a gente vai ver a forma que a gente faz aquilo dali está muito deturpada. Então Jesus, ele poderia falar assim, a minha vontade é fazer a vontade do Pai, eu só quero vir, ler a Bíblia e ser um talmidim, estudar para poder salvar o mundo e não. Ele estaria errado? Não estaria errado. Mas a forma como ele faria isso seria quebrando princípios. Então Jesus, ele é o primeiro em tudo, gente. Jesus, ele é o primogênito. E nós precisamos aprender com Jesus a sermos primogênitos. E não, a primogenitura na Bíblia, ela não é algo só porque você nasceu primeiro. Então, numa família espiritual, não venha ficar dando desculpas do tipo, você chegou primeiro, você não sei o quê. Cara, seja enxertado na sua família. Viva como quem é filho. Viva como quem foi adotado. Viva como quem foi enxertado. Sabe, não coloque as expectativas de fazer algo em cima dos seus irmãos, sendo que você tem o seu papel.
sendo que você tem a sua porção, sendo que você também é filho de Deus. Quando a gente entrega, por exemplo, numa liderança, quando a gente entrega a responsabilidade de uma igreja somente na liderança, gente, e depois a gente reclama dessa liderança, cara, a gente está quebrando princípios de Deus. Não porque a gente está reclamando da liderança, mas porque a gente não se posicionou como filhos primogênitos que somos. Então não adianta nada a gente exigir coisas dentro da nossa família espiritual se nós não estamos nos comportando como filhos espirituais dessa casa. E não dessa, mas da casa de Deus, amém? Tá fazendo sentido, gente? Tá legal? Então, gente, a família, a gente tem a mania de falar que família é o primeiro ministério, família é o primeiro lugar. Mas, gente, eu quero consertar essa frase. Família não é o primeiro ministério, família é o único ministério. Família é o único ministério possível, sabe por quê? Porque o nosso padrão é Deus, e Deus, ele vive família. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa, o povo queimando lá atrás. Se eu quiser fazer qualquer coisa fora da revelação de família, eu vou estar quebrando princípios de Deus, por mais que essas coisas pareçam muito de Deus, por mais que essas coisas sejam muito espirituais. Se eu não estiver dentro da revelação de família, se eu perder a revelação de família, se eu parar de entender como Deus se move, eu vou perder tudo. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Gente, Jesus, quando ele fala isso, sobre que vão ter pessoas que vão servir, que vão expulsar demônios, que vão fazer isso e aquilo no nome dele. E ele vai falar, ele vai virar e falar assim, eu não te conheço. Ele não está invalidando essas obras. Ele está invalidando a não filiação dessas pessoas. Não é porque essas pessoas foram boas servas que Jesus não conhece elas. Isso seria injusto. Mas é porque elas, além de servas, elas não foram filhas. Elas não foram má, elas não serviram mal, mas elas foram mais filhas para Deus. Por quê? Porque não tiveram relacionamento com o Senhor, porque não tiveram relacionamento com os irmãos, porque não tiveram relacionamentos profundos. Amém? Tá fazendo sentido? Então, eu quero ler aqui Efésios 2, 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui Paulo está falando da gente, tá? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio de nós. Gente, isso aqui, Paulo, ele está falando sobre nós. Ele está falando de uma inimizade entre os judeus e os gentios. Ele está falando de uma inimizade de quem não poderia ter relacionamento um com o outro. Os judeus, eles qual é a palavra? Fugiu. Mas eles como se fosse repeliam, sei lá, eles não gostavam, vou botar não gostavam, não achei a palavra. Mas eles não gostavam dos gentios, eles achavam que eles eram todos ímpios, eles achavam que eles não poderiam ser salvos. Só que Jesus, ele veio mostrar que, independente das nossas diferenças, o sangue de Cristo, ele quebra todas as barreiras. Independente de como nós nos portamos, não, independente do que nós fazemos em relação a da onde nós viemos, sabe? O judeu, ele era muito assim, da onde você veio, qual a sua linhagem, qual a sua genealogia. Mas Jesus, ele fala, aquele que me aceita, aquele que recebe o Espírito de Deus, é empoderado como filho de Deus. Então, se algum judeu perguntar, da onde você veio, qual é a sua genealogia, qual é a sua linhagem, eu sou filho de Deus. Essa é a nossa genealogia, essa é a nossa linhagem. Então, gente, isso é tão sério que Jesus, ele nos enxertou na família dele. Nós não apenas fazemos parte do seu reino, mas nós também fazemos parte da sua família. Ele quebrou esse muro, ele rasgou o véu, ele quebrou as inimizades. E, meus amigos, isso nunca pode ser banal para a gente.
Vocês têm noção que um Deus todo-poderoso quis se relacionar conosco? Vocês têm noção que um Deus todo-poderoso abriu mão do seu Filho, e o seu Filho abriu mão da sua glória, e veio, e o Espírito Santo abriu mão da comunhão para estar conosco? Gente, isso não pode ser banal, por isso que eu falei. Se você já ouviu essa pregação, ouve de novo. Se você já queimou com essa pregação, queima de novo. Se você perdeu o prazer do Evangelho, cara, esse é o Evangelho de Cristo. Todo aquele que crê será filho de Deus. Então, nós não podemos andar, gente, como órfãos. Nós não podemos andar como quem não tem família. Nós não podemos andar como os gentios perdidos por aí que não conhecem o sangue de Cristo. Nós não podemos andar entre os nossos irmãos como se as nossas diferenças elas fossem barreiras. Jesus quebrou as barreiras, meus amigos. Jesus quebrou todas as barreiras. Então, se você não tem se relacionado com o seu irmão, ou se você não tem se relacionado direito com Deus, porque você se acha muito diferente, porque você se acha muito sei lá o quê, eu quero quebrar essa orfandade na sua vida em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quebrou, gente, as diferenças. Ele rasgou. E hoje, graças ao sangue de Cristo, o que nos une é o fato de sermos diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que muitas vezes nós temos alguns pensamentos de gentios órfãos, de gentios que não se encontraram com o sangue de Cristo. E, cara, a gente não pode viver isso. A gente não pode anular o sacrifício da cruz. Porque quando a gente se comporta como órfão, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. E isso é muito sério. Quando a gente pensa, cara, será que aquela pessoa vai me aceitar? Cara, o que será que eu preciso fazer na igreja para ser aceito? O que será que eu preciso falar para que as pessoas me amem? Gente, isso é um jugo que não é o jugo de Jesus. Isso é um jugo que não é o jugo do Filho de Deus, de ser filho de Deus. Então, a nova aliança, voltando, né? Dei uma fugida, mas é isso. A nova aliança, ela veio trazer uma nova ótica sobre o reino de Deus. Deus, ele não apenas é uma divindade, mas ele é o nosso Abba Pai. E Jesus, ele não é apenas um profeta, mas ele é o nosso noivo que em breve voltará. Então, os judeus, eles se escandalizavam com isso, porque isso era contra a cultura, isso era contra a cultura política e religiosa da época. A política e a religião da época, gente, nunca aceitariam nós sermos filhos de Deus. Então, acho que eu esqueci o versículo, mas na Bíblia fala que Jesus, ele vai lá e ele está fazendo os milagres e tal, e aí os judeus, os fariseus, eles começam de novo a perseguir Jesus. E aí Jesus vira para eles e fala assim, por qual boa obra vocês estão me perseguindo agora? E aí os judeus viram e falam, cara, os fariseus, por nenhuma boa obra, as suas obras elas são ok, a gente gosta, você cura e tal. Mas o que a gente persegue é porque você, sendo homem, se faz filho de Deus. Gente, a filiação, o senso de família, ele escandaliza a religião. O senso de família, ele escandaliza o sistema. O senso de família, ele escandaliza o mundo. Então, se nós não temos sido motivo de escândalo bom, no bom sentido, para as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Deus, do tipo, cara, você pode se relacionar assim com Deus? Você pode ser tão íntimo assim de Deus? Isso é motivo de escândalo. Ainda mais naquela época. Então, hoje nós precisamos nos posicionar como esses filhos de Deus. Em João 15:15 fala assim, Jesus fala, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. Então, não é apenas sobre ter um Senhor, sobre ter um Deus, sobre ter uma divindade, mas é sobre ter um pai, sobre ter um amigo, sobre ter alguém perto. Amém, meus amigos? Eu quero ler lá agora em Lucas 22:13, diz assim: Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito.
Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros. Então, gente, aqui a gente tem uma clara visão do que é a mesa de Deus. E eu queria falar um pouco sobre a mesa de Deus. Porque quando nós somos filhos de Deus, quando nós pertencemos à família de Deus, Jesus, ele nos dá um lugar preciosíssimo. Ele nos dá um lugar à sua mesa. Então, eu queria entender, eu queria saber, sabe, eu queria que você refletisse agora. Onde você tem colocado os seus problemas? Onde você tem colocado as suas mazelas? Será que você tem se afundado nelas ou você tem colocado elas na mesa? Será que você tem pensado, cara, será que se eu falar isso, fulano vai me rejeitar? Cara, acaba com essa orfandade em nome de Jesus. Eu vou falar um pouco sobre isso ainda, sobre a diferença de empresa e família. Amigos, nós não somos uma empresa, amém? Igreja não é empresa. Igreja não é hierárquico. Eu vou falar sobre isso. Mas, cara, quando você pensa, meu Deus, eu não vou compartilhar o meu problema porque eu não quero encher o saco do meu amigo, ou porque o meu amigo vai me rejeitar, ou porque o meu irmão não vai me entender, você está anulando o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Porque se você tem o Espírito Santo e ela tem o Espírito Santo, então vocês fazem parte da mesma família. Então vocês podem compartilhar um com o outro, vocês podem ter comunhão. Amém? Então aqui, Jesus, ele torna a gente sacerdotes do reino de Deus. Jesus, ele torna a gente filhos. A gente não precisa mais transitar no átrio, gente. A gente não precisa mais esperar um Moisés para trazer um pão. Nós temos lugar à mesa. Nós temos acesso ao pão fresco. Nós temos acesso ao pão vivo que desceu do céu. Sabe? E para isso basta a gente renovar a nossa mente e acessar o que já é nosso por direito. Tem gente que é filho e vive como órfão. Eu estava conversando com o Davi esses dias e a gente estava falando sobre isso e tal. E ele falou assim, cara, como é triste ver filho andando como servo. E é muito triste, gente. Sabe por quê? É como se você tivesse acesso a essa água e você estivesse morrendo de sede. E você está num deserto. E aí você fica rodando ao redor da água. Você fica assim, será que eu posso pegar essa água? De quem será que é essa água? Será que eu posso beber dessa água? Será que eu posso pegar? Cara, ela está ao alcance da sua mão. Jesus já te deu acesso a ela. Jesus já falou que ela é sua. E você não pega por orfandade, por insegurança, por medo. Gente, a família de Deus quebra o jugo. A família de Deus, ela quebra o medo. A família de Deus quebra a insegurança, quebra a orfandade. Então, hoje, eu quero te pedir, cara, se você é maduro na fé, se você é alguém que já ouve isso há anos, se você é alguém que já conhece essa revelação, por favor, sonde o seu coração, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé vigie para que não caia. Todos os dias nós precisamos ser lembrados dessa verdade, gente. Porque senão, em alguma hora, a gente vai andar como órfão, sendo que nós somos filhos. Porque senão, em alguma hora, a gente vai ter sede e não vai pegar a água. Então, nós precisamos sempre ser renovados. Nós precisamos sempre lembrar. Por isso que eu falei antes, com quem te lembra, eu estou aqui para te lembrar hoje. Amém? Então, se você esqueceu quem você é, se você esqueceu o lugar que você tem na família de Deus, eu estou aqui para te lembrar. Você tem lugar na nossa mesa. Você tem lugar na mesa de Deus. Você tem acesso à mesa de Deus. Você não precisa andar como quem não tem nada ou ninguém, porque Jesus já te deu tudo. E eu vou falar também sobre isso, espero, né? Jesus, ele não só te deu tudo, gente. Ele não só deu tudo pra gente, mas ele é tudo. Nós precisamos relembrar da suficiência de Jesus. Nós precisamos relembrar de que Jesus, ele é o suficiente. Amém? Tô dando um spoiler aí mais pra frente. Bom, então, como eu falei,
nós temos acesso ao pão de Deus, nós estamos sentados à mesa. Então, uma igreja que senta na mesa com Jesus, ela não é uma igreja afobada, ela não é uma igreja órfã, ela não é uma igreja impaciente. Porque muitas vezes o que acontece? A gente até entende isso tudo. E aí, a partir do momento que a gente lembra que, caraca, realmente, eu sou filho. Ih, meu Deus, então agora eu tenho que dar fruto. Eu não posso dar resultado, eu tenho que dar fruto. E aí a gente pega a mentalidade de resultado, troca o nome e vive a mesma coisa. Sendo que, cara, gente, isso é muito perigoso. Porque, e agora eu vou falar para a igreja One, amém? Rapidinho. A gente fala muito sobre romper em Deus. Nós precisamos romper, nós precisamos ir para cima, nós precisamos... E nós precisamos, amém? Aí a gente entendeu, como igreja One, que não é sobre cargo, não é sobre o lugar que eu alcanço, não é? Até porque aqui na igreja nem tem tanto cargo assim, né? Mas não é sobre cargo, não é sobre isso, não é sobre aquilo. E a gente entendeu, amém, maravilhoso. Aí, o que fica agora na nossa mente? Eu preciso romper. Eu preciso romper, eu preciso ser de Deus, eu preciso pregar igual o Carlão, eu preciso chegar, pregar no 242, eu preciso falar igual o Anderson, eu preciso cuidar das pessoas igual o Davi, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso romper. E aí a gente volta no que eu falei, cara, o discurso parece muito espiritual, porque de fato nós precisamos romper, mas a intenção ela é errada, gente. E cara, o que quebra a intenção errada é filiação. Porque se eu sou filho, eu não tenho segundas intenções. Se eu sou filho, eu não tenho disputa. Se eu estou na mesa, eu estou em um lugar que é de igualdade de todos, sabe? Na verdade, não é igualdade, é equidade. Depois você procura a diferença aí no Google, que eu não vou explicar agora. Mas Jesus, ele nos dá direito à equidade. Nós todos nós nos alinhamos na mesa. E quando a gente sai desse lugar com um discurso que é incrível, mas lá dentro, Deus, ele sabe do nosso coração. Lá dentro, Jesus, ele vê qual é a nossa real intenção. Lá dentro, Jesus, ele está olhando, cara, será que ele quer isso? Será que você quer romper porque você ama Jesus ou porque romper é legal na sua igreja? Será que você quer queimar porque você ama e queima por Jesus ou porque queimar é um negócio cultural do ano? Sabe, gente, passou do tempo da gente ter essas crises, sabe? Passou do tempo da gente se esconder atrás de máscaras. Por que você não chega pro seu irmão e fala assim, cara, eu não tô queimando mais, me ajuda. Cara, eu tô tendo segundas intenções, me ajuda. Cara, eu tenho inveja de você, me perdoa. Será? Cara, eu te asseguro, a mesa é um lugar seguro para você fazer isso. Então, por que você não faz? A mesa é um lugar seguro para a gente expor as nossas fraquezas. A gente sempre fala sobre Mefibosete, que ele recebeu um lugar na mesa e ele era coxo. Só que na mesa não dá para ver, gente, quem é deficiente, quem é coxo, quem não é. Então, se você está tendo muita crise, muita orfandade, se você não está conseguindo colocar para fora, eu quero te convidar hoje a voltar para a mesa. Eu quero te lembrar hoje, você tem um lugar na mesa. Porque senão a gente vai ficar igual o povo do deserto, rodando em círculos ao redor da mesma coisa. E a gente vai mudar o exterior, mas a gente não vai mudar aqui dentro. Amém, gente? Está fazendo sentido? Amém? Então, cara, a revelação de família não faz a gente valorizar apenas o pão, mas ela faz a gente valorizar a mesa. Então, muitas vezes você quer ter um conteúdo legal, você quer pregar bem, você quer romper, você quer ter a sua vida voando, que a gente fala de voar, né? Então, você quer estar voando. Aí, você liga muito para o conteúdo, mas você perdeu a comunhão. Só que quem tem senso de família, liga muito mais para a mesa do que para o pão. Gente, pão fresco é ótimo. Pão, revelação, vinho, isso tudo é incrível. Mas se eu não estiver com vocês, não vale de nada, gente. Se a gente não tiver um ao outro, não vale de nada. Porque senão eu poderia trancar no meu quarto e ficar para sempre lá com Jesus. Só que não é isso que Deus pede de nós.
E a gente não pode quebrar princípios. Um profeta que ele fica muito tempo ali no secreto, e aquele secreto ele não vem para fora, ele é tido como morto. Eu sempre falo isso. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, eles tinham uma roupinha, e aí tinha um sininho lá na roupinha deles, e aí eles entravam lá. Por quê? Se eles tivessem pecado, eles iam morrer. Se o sino parasse de balançar, iam puxar o cara e ele estava morto, foi dado como morto. Por quê? Ficou demais no Santíssimo Lugar. Ficou demais fora da comunhão. Ficou demais em um lugar inacessível. Sendo que Jesus, ele não é esse Deus, porque senão Jesus ele não teria vindo, gente. Deus, ele não é apenas uma deidade. Deus, ele é o nosso Pai. E nós precisamos nos comportar como filhos. Então, se nós entendemos essa revelação de que, cara, a comunhão é importante, a mesa é importante. E não só o nosso discurso bonito, sabe? Não só, tipo, eu te amo, eu tenho vida com você, vida na vida e tal. Mas, cara, como que está o seu coração? Hoje eu quero fazer a gente olhar para dentro mesmo, sabe? Hoje eu quero que você esqueça todo o discurso. Hoje eu quero que você esqueça, porque é isso que eu falei, cara. Essa pregação você já ouviu 1 trilhão de vezes, é só o que a gente prega. Mas será que o seu coração, será que você está vivendo isso em plenitude? Será que você está vivendo isso de verdade? Será que você será que você está vivendo família suficiente para chegar para o seu irmão e falar, cara, eu estou tendo inveja de você, me ajuda? Eu não sei, gente. Isso é difícil, mas a gente precisa conseguir. E esse lugar, ele é muito possível. E eu quero te lembrar, mais uma vez, esse lugar é um lugar seguro. Amém? É muito triste ver filho andando como servo, como a gente já falou. Então, vamos lá. Cara, eu quero falar um pouco sobre essa diferença de empresa e família. Eu vou falar bem rápido. Cara, quando a gente tem uma empresa, eu vou botar alguns comparativos. Ó. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem o quê? A gente tem hierarquia, a gente entende as coisas por um senso como se fosse de pirâmide, né? Do maior para o menor. E a gente tem o senso de eu preciso ser aceito. Você se identificou com alguma dessas coisas? Então, se você se identificou, você não está olhando para Cristo, você não está olhando para a igreja como uma família. Então, se você tem o tempo todo dentro de você eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito. Se você tem o tempo todo dentro de você, a liderança é maior do que eu, a liderança é um lugar inalcançável. Se você tem o tempo todo dentro de você essas coisas, eu quero que hoje isso seja quebrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque numa família não existe hierarquia. Sabe o que existe? Existe honra. Não é porque fulano é maior do que eu tenho que respeitar ele. Mas é porque nós somos filhos de Deus, ele está me dando pão e vinho, então eu honro aquilo que ele tem. Então eu honro. Isso é natural, a honra ela é natural. Então, quando a gente esquece a hierarquia e a gente entende os papéis e a gente entende a honra, a competição, gente, ela acaba. A competição, ela acaba. E nós precisamos sempre vigiar nosso coração, porque a tendência do ser humano é essa, competir um com o outro. Essa é a cultura do mundo, gente, essa não é a cultura da igreja. Essa não pode ser a nossa cultura, isso não pode ser o que a gente vive. É muito legal pregar família e chegar no quarto e falar assim, meu Deus, eu tenho tanta inveja de fulano, Jesus. Tipo assim, cara, não condiz. Não condiz mais a gente pregar uma coisa e viver outra. Não condiz mais a gente entender o senso de família, mas alguém faz alguma coisa errada e você tem medo de falar para ela. Isso não é família, isso não é viver a verdade. Não condiz mais você dizer que vive família e você faz alguma coisa errada, alguém vai te exortar em amor e você se ofende. Gente, exortar em amor não é coisa linda, você errou. Sua mãe faz isso com você? Minha mãe não fazia isso comigo, não. Ela falava, tá maluca? Já dava logo um grito para ficar esperta. Então, só que, cara, minha mãe é minha família.
Eu podia ficar triste, eu podia ficar chateada, mas eu jamais ia me ofender ou duvidar do amor da minha mãe. E muitas vezes a gente faz isso uns com os outros. Gente, a gente não pode privar o outro da verdade. E a gente não pode querer ser privado da verdade também. Por favor, se eu estiver errando, me falem. Não é só porque eu estou aqui em cima que eu estou imune a erros. Então, gente, nós precisamos... E o que quebra isso? Como eu falei, o que quebra esse julgo de competição, o que quebra esse julgo de ofensa é a honra, é a família. Quando a sua mãe, o Davi, ele dá muito esse exemplo, ele fala, você está com o pé sujo em cima do sofá. A sua mãe não vai chegar e falar assim, filho, por favor, tire o pé de cima do sofá. Ela já vai logo chegar com o chinelo, sai, tira esse pé. Então, e você não duvida. Pô, cara, minha mãe brigou comigo, será que ela não me ama? É até ridículo pensar isso. Mas aí a Flávia vem e fala pra mim, Nath, eu achei que aqui você passou um pouco, eu achei que você fez isso, eu achei que foi um pouco errado. Aí eu já logo penso, cara, a Flávia não me ama mais. Por quê? Porque eu não sou família com ela. Quando a gente entende o senso de família, gente, quando a gente vive isso, de fato, não tem mais tempo para dúvida, não tem mais tempo para questionamento, não tem mais tempo para incerteza, porque o que a gente busca é algo superior. Se toda vez a gente tiver que ficar saindo da mesa e indo buscar, e senta aqui, e tá tudo bem a gente ser lembrado todos os dias, mas a gente é lembrado na comunhão. Eu não quero que vocês sejam lembrados só porque eu estou aqui no púlpito pregando. Eu quero que quando vocês vão lá em casa, vocês sejam lembrados. Muito mais do que isso aqui, gente. A nossa comunhão é o que vale. Amém? Então vamos prosseguir. A gente falou, eu falei, sobre a suficiência de Jesus. E eu quero, caminhando para o fim, eu quero te perguntar, cara, se você só tivesse Jesus, isso te satisfaria? Você ainda teria fome de Jesus? Essa é uma pergunta que o Alê me fez em 2016. E essa é uma pergunta que eu carrego até hoje. E aí você pode falar, cara, claro que sim, mas tem certeza? E se fosse tirado isso daqui? Na pandemia a gente experimentou um pouquinho, na quarentena. Na quarentena a gente experimentou um pouquinho do que é isso. Se for difícil para você na quarentena, meu amigo, te prepara para a tribulação. Só digo isso. Por quê? Porque, cara, a gente tirou a suficiência de Jesus. Como eu falei, agora a gente precisa romper. Agora a gente precisa ser grande. Agora a gente precisa falar bem. Agora a gente precisa ser performático. Gente, em nome de Jesus, a igreja de Cristo não é performática. Eu prefiro muito mais que você seja vulnerável e fale, cara, eu não estou conseguindo. Isso é um fruto de ser filho de Deus, do que fingir que está conseguindo e lá na frente a gente descobrir que, cara, não era nada disso. E você pode estar pensando em alguém, mas eu estou pregando para você, assim como eu estou pregando para mim. Essa pregação, ela veio aqui primeiro, sabe? E não significa que nós estamos imunes de cair nisso, gente. Como eu falei, todos os dias é uma luta diária para que a orfandade não tome conta do nosso coração. Todos os dias é uma luta diária para que a gente encontre um lugar na mesa. Sabe por quê? Porque a cultura do mundo ela é muito forte. Mas a gente não pode deixar a cultura de competitividade, de hiperprodutividade adentrar na igreja. Amém? Então, como que a gente reconhece, se alguém é família com a gente? Jesus, como eu falei, ele falou que aquele que vai falar para as pessoas que não tiveram relacionamento com ele, você fez isso e aquilo, mas você não tem parte comigo. Então, como que a gente reconhece aqueles que têm parte? Como que a gente reconhece, gente, quem é família com a gente? DNA. Cara, não é sobre você dar resultados, mas você precisa ter em você o DNA da família de Deus. Então, ainda que, gente, se você for parar para olhar,
você que é do AN, se você for parar para olhar a liderança do AN, todo mundo é diferente. Todo mundo, até eu e o Anderson, que somos casados, a gente é muito diferente um do outro. Mas como que eu sei que eles são família comigo? Como que eu sei que nós somos famílias? A nossa igreja, na verdade, tem muita gente diferente. Tem gente de 60 anos, tem gente de 10 anos, tem gente de 20 anos. E como que eu sei que eu sou família com eles? É porque a gente anda de um jeito legal, a gente fala come on, a gente fala a gente queima. Ou é porque a gente precisa romper, é porque nananana. Não. Eu sei que nós somos família porque existe um DNA. E as nossas atitudes, elas partem do nosso DNA. A gente não pode negar a nossa família espiritual, gente. A gente não pode negar isso. A gente não pode negar. Então, às vezes, a gente quer ir muito um na casa do outro, a gente quer viver vida na vida, mas, cara, tá faltando DNA. Não está faltando frequência, está faltando DNA. Está faltando DNA de Deus. Porque, gente, uma hora ou outra a frequência vai acabar. Mas e o DNA? Ele não muda, ele está aqui dentro. Então, se a gente for basear a nossa vida cristã no que a gente pode ver, a gente está ferrado. Se a gente for basear a nossa vida cristã naquilo que a gente pode olhar e falar assim, cara, eu preciso olhar a Isa para eu falar assim, meu Deus, ela é da minha família. Mano, tá errado isso. Tá errado. Porque a hora que você estiver longe da Isa, você não vai mais ser família? Quando o Davi e a Ana forem para São Paulo, a gente não vai mais ser família com eles? Cara, o que dita uma família espiritual é o DNA. Não é a frequência, mas é aquilo que a gente carrega. Então, como eu comecei falando, nós precisamos ser fiéis à porção que a gente carrega. Se você é da nossa igreja, você precisa ser fiel à porção que a gente carrega. E se você é de outra igreja, se você é um visitante, você precisa ser fiel à porção que a sua igreja carrega. E isso não significa que a gente não seja família também. Mas significa que uma família anda em vários DNAs. E esse DNA é o DNA do Senhor. Esse DNA, ele não é de uma pessoa, ele é de Deus. Deixa eu me perder nas minhas 1000 folhas. Mas vai dar certo. Gente, eu acho que é por aí. Cara, a gente precisa lembrar o porquê que a gente largou tudo que nós somos, gente. Uma empresa não segura um funcionário para sempre. Mas eu sempre vou ser família com a minha mãe, para sempre. Então, cara, será que você largou tudo para ser pastor? Eu não, mano. Ser pastor é incrível, deve ser, né? Mas é incrível, é lindo, é de Deus, mas não pode ser o meu motivo. Não pode ser a minha motivação. Romper é incrível. Crescer na vida é lindo, mas não é a minha motivação. A minha motivação é o Senhor. A minha motivação é o Senhor. E, cara, em uma família, é impossível que a nossa motivação, ela se deturpe e ninguém perceba. Sabe? Então, se você está querendo se esconder demais, cuidado, que uma hora você vai ser lançado fora sem querer. Sabe? Quando a gente fala, né? Teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava um pouco em crise e tal. E aí ela falou assim, cara, tem umas frases nossas que eu não entendo. Tem uma frase do ano que a gente fala, quem não é visto não é lembrado. Essa frase não é do ano, essa frase é da vida, mas às vezes a gente usa no contexto igreja local. E ela falou assim, cara, isso vem, eu não consigo entender, porque eu acho que, então vocês estão esperando um resultado de mim? Só que, cara, o que essa frase quer dizer? Quem não é visto não é lembrado.
Simplesmente que aquele que não anda na luz não tem parte com Deus, que é a luz. É óbvio que o bom pastor, ele larga as 99 para ir atrás da uma. Amém, isso é lindo. Mas, cara, como é bom ser as 99, sabe? Como é bom alcançar um nível de maturidade onde você não tem medo de se expor. E aí ela estava em crise por causa disso. E eu falei assim, cara, você está vivendo essa frase agora. O que você está em crise? Ela é verdade. Sabe? Então a gente tem umas paranoias na nossa cabeça de que a gente acha que estão esperando algo incrível da gente. Quando, cara, a gente só espera o seu coração. A gente só quer, gente, quem você é. E não a gente, mas Deus, sabe? Deus, Ele quer a nós. O processo de transformação, ele vai acontecer, mas ele vai acontecer dentro de um lugar seguro. Ele vai acontecer dentro de um lugar, de fato, seguro. Essa é a palavra. Sabe, não tenha medo de crescer. Não estou falando para você ter medo de crescer. Mas cresça da forma certa. A minha motivação não é crescer. A minha motivação não é mostrar que eu estou crescendo, que eu sou melhor. A minha motivação é o Senhor. E eu larguei tudo pelo Senhor. Fica de pé aí, para parecer que está acabando, falar igual a Lê. Deixa eu beber uma água aqui. Vai orando em línguas aí, galera. Pede o que Jesus está fazendo. Eu não sei você, mas Jesus tem me confrontado com essa verdade, sabe? Jesus, Ele tem feito eu relembrar, cara, da onde eu saí e o lugar que eu não quero voltar. E eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de nada, eu estou falando de dentro de mim, sabe? Eu saí de um lugar de orfandade e eu entrei em um lugar de filho e eu vou fazer de tudo para não sair desse lugar. E eu vou fazer de tudo para vocês não saírem também, cara. Porque, gente, quando a gente foca no resultado, ele vem. Mas aí, quando a gente vai ver, a gente está lá na frente. E os nossos amigos estão lá atrás. De que adianta? Eu não vou ter como aproveitar. Eu não vou ter com quem aproveitar. Sabe? Então, é isso. Eu não quero chegar longe. Eu quero chegar junto. Nós não precisamos querer chegar em um lugar, gente, que não é nosso, sabe? Porque, como lá em Hebreus fala que para a promessa ser completamente perfeita, para a promessa que Deus fez ser completamente perfeita para o povo do Egito, nós acessamos ela, nós precisávamos acessar ela. Então, cara, porque o povo do Egito não acessou o lugar de descanso, nós pudemos acessar esse lugar. Então, gente, o que isso significa? Significa que em Deus tem coisas que só são completas, a maioria delas em família. E não faz sentido nenhum a gente viver fora disso. Não faz sentido nenhum a gente querer se comportar como um filho tendo a motivação errada. Não faz sentido nenhum a intenção do nosso coração, gente, estar corrompida e o nosso exterior está maravilhoso. Não faz sentido nenhum. Então eu quero te lembrar hoje, cara, eu quero te lembrar da mesa. Eu quero te lembrar da família. Eu quero te lembrar do lugar que você pertence. Eu quero te lembrar quem é Deus. Eu quero te lembrar de onde Jesus te tirou e de onde Deus te colocou. Eu quero te lembrar que, cara, você tem um lugar seguro. Você não precisa ser aceito. Você é amado, você é aceito. Porque o Senhor nos amou primeiro. E, cara, não pense que isso é coisa de gente rasa, gente. Quem chega a um nível de maturidade, de entender que é amado por Deus, consegue um nível maior ainda de maturidade e autoridade, que é fazer os outros entenderem que eles são amados. Então, um sumo sacerdote, o maior nível de maturidade de um sumo sacerdote é o quê? Ele não morre apenas pelos próprios pecados.
Ele morre pelos pecados dele e do próximo. Então, muitas vezes a gente fala, cara, eu não vou falar isso porque fulano não vai entender. E aí você vai e conta para um amiguinho seu e fala assim, olha, eu fiz isso, isso e isso, mas eu não vou falar para fulano, porque ele não vai entender, vai me dar maior esporro. Cara, que exemplo que você está dando pro seu amigo? Nós precisamos aprender, gente, a ser vulneráveis. Nós precisamos aprender o temor de Deus e, de fato, expulsar o temor de homens do nosso meio. Essa mensagem, ela nunca vai ser velha, sabe por quê? Porque Jesus não faz nada fora da família. E o senso de família que nós precisamos ter é o senso de Josué. Josué 24:15 fala assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é o senso de família, meus amigos. Josué, ele poderia ter virado e ele poderia ter falado assim: vocês que sabem em quem vocês querem servir, os deuses que vocês querem servir, eu vou servir ao Senhor, e você e minha família também, vocês que sabem, eu vou servir ao Senhor. Mas, cara, um sumo sacerdote, alguém que é experimentado, alguém que tem maturidade no Senhor, não consegue deixar a sua família para trás. Não consegue ver o que é melhor para sua família, não consegue ver o que é bom para sua família e deixar eles para trás, deixar eles fora disso. Então, quando você não conta algo para alguém por insegurança, você está privando essa pessoa de você, de quem você é. Você está privando essa pessoa de ser família com você. Amigos, vamos parar de privar as pessoas de viver família, amém? Não é sobre nós. Não é sobre nós, nunca foi e nunca vai ser sobre nós. É sobre Jesus. É sobre quem Ele é sobre a sua família. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Comece a orar para Jesus, sabe? Comece a falar: Jesus, me lembra que eu sou seu filho, Jesus. Me lembra que eu tenho uma família, me lembra que eu tenho um lugar seguro. Cara, nós temos a mesma herança e isso nos faz família. Jesus, eu oro agora para que a sua paternidade caia sobre nós. Eu oro agora, Jesus, para que se ainda existe resquício de orfandade em nós, e existe, Jesus, nós renunciamos isso, nós nos arrependemos, Pai. Nós lançamos fora toda a orfandade do nosso meio. Nós lançamos fora toda a orfandade do nosso coração. Jesus, nós não queremos ser apenas bons servos, mas nós queremos ser bons filhos para você, Jesus. Tira toda insegurança de nós. Tira todo medo, tira todo receio, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não vem de você. Nós queremos ter relacionamento com você, Jesus. Nós não queremos cair nisso. Nós não queremos que os nossos afazeres sejam maiores e mais importantes do que você. Nós não queremos que a nossa produtividade, Jesus, seja maior do que você. Nós não queremos que dar resultado seja maior do que você, Jesus. Nós sacrificamos tudo que nós temos por você e somente por você, Jesus. Não nos deixe retornar a Sinai, Jesus. Não nos deixe retornar ao monte de Moisés. Não nos deixe retornar ao monte que não tem relacionamento. Jesus, nós somos filhos de Sião e nós queremos nos comportar como tal. Nós habitaremos na sua morada, Jesus. Nós habitaremos na sua morada, Jesus. Nos faz lembrar de onde nós viemos. Nós fomos regenerados em você. Eu oro agora para que o seu Espírito que clama Abba Pai venha gritar no nosso coração. Eu oro agora para que o seu Espírito que clama Abba Pai venha ser liberado dentro de nós, Jesus. Eu oro para que a gente se lembre de onde nós viemos. Em nome de Jesus, Senhor.
Jesus, nós não precisamos de nada além do Senhor. O Senhor é o suficiente, Jesus, o Senhor é o suficiente. O Senhor é o suficiente, nos faz lembrar dessa verdade, nos faz ter coração de criança, Jesus, que só se importam com o Pai. Sim, Jesus, nós queremos crescer, mas da forma saudável. Nós renunciamos às nossas segundas intenções hoje, Jesus. Nós renunciamos às nossas segundas intenções. O Senhor é o único digno de toda a nossa intenção, de todo o nosso coração. Tudo que nós fazemos é por você e para você, Jesus. Renova em nós o senso de família. Renova em nós, Jesus, o senso de pertencimento. Que o senso de pertencimento recaia sobre nós agora, em nome de Jesus. Nós pertencemos a uma casa, nós não somos órfãos, nós pertencemos à sua família. Derrama o seu DNA aqui hoje, Jesus.